Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa, nosso programa de todas as noites, Obreiros em Foco. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, a nossa vida, de forma que você entenda a sua boa, perfeita e agradável vontade. E você que crê e recebe esta bênção, diga: eis-me aqui, Senhor. Pode ter certeza, Ele abre o seu entendimento. Você que está afastado, você que está frio, prestes a cair em tentação, eu estou falando com você, obreiro, você pastor, colaborador, você auxiliar que está sendo assediado por uma situação, por sentimentos que tentam fazer você olhar para trás ou se desviar para a direita, para a esquerda. Desviar-se para a esquerda é desviar-se para a incredulidade. Desviar-se para a direita é desviar-se para a religiosidade, o fanatismo. E olhar para trás é negar a fé. Então só nos resta olhar para frente, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos aqui em estúdios a presença do Bispo Walter, que vai estar participando do nosso programa e respondendo as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição através do número 953392828, 0 operadora 11, 953392828. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo. Boa noite também a todos que estão sintonizados ao programa. E você pode enviar, então, o seu vídeo objetivo com a pergunta e aqui, dentro do possível, vamos procurar responder todas as perguntas. Nós temos a central de atendimento à sua inteira disposição através do pastor Ailton, que está aí para responder a sua ligação. Mas eu queria que nesta 1 hora de programa, Obreiros em Foco, pastor Ailton, somente as pessoas afastadas, obreiros, né, ex-colaboradores ou ex-membros da igreja, independentemente da posição, tenha tido você ou não uma posição eclesiástica na igreja, não apenas na Igreja Universal ou de uma outra denominação, você que diz: olha, bispo, eu estou desacreditado de tudo, eu estou desacreditada de tudo, liga para a gente agora, 3573-3535, 0 operadora 11. A este número, sim, você pode ligar, ou melhor, você deve ligar para falar com Ailton ou com um dos nossos auxiliares, esposas de pastores, levitas aqui do Templo de Salomão, que estão à sua inteira disposição. Ailton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo. Boa noite, Bispo Walter. E nós estamos aqui prontos a ajudar a todos que nos ligarem e precisarem da nossa ajuda, do nosso resgate, Bispo. Bem, vamos à primeira pergunta já enviada nos programas anteriores aqui do Obreiros em Foco, para o Bispo Walter, então, responder e orientar a este obreiro ou a esta obreira. Por favor. Olá, meu nome é Brenda, sou obreira aqui da Catedral de Del Castilho, no Rio de Janeiro, e gostaria muito de fazer uma pergunta. Bispo, qual o limite do uso das redes sociais na vida de uma pessoa que é cristã? Um obreiro, uma obreira, um jovem, convém postar muitas fotos, vídeos e até mesmo ser um youtuber? Boa noite, Brenda. Que Deus abençoe você. Certamente que o limite é o equilíbrio, que você não pode ser uma pessoa que não tem o controle, o equilíbrio para você dosar aquilo que você faz. Porque se você é uma pessoa que fica muito tempo nas redes sociais, a ponto de você deixar de lado a sua comunhão, por exemplo, com Deus, ao momento de você estar com Deus, você está nas redes sociais, no momento de estar com a família, você está em redes sociais, isso faz com que haja um desequilíbrio total e completo. O certo é você ter esse equilíbrio, saber o momento de você postar fotos, de você estar se comunicando com alguém, porque as redes sociais, ela tanto pode trazer o bem como o mal. Eu até entendo que pode ser como uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Nas redes sociais você pode aprender muita coisa boa, como nas redes sociais você pode até mesmo se perder. Então, você tem que ser uma pessoa equilibrada. E eu concordo plenamente, Bispo Walter, com esta orientação. Eu apenas queria acrescentar o seguinte: as redes sociais têm sido um laço para, infelizmente, muitas pessoas caírem em tentação, caírem na fé, na vaidade, como aqueles que aparecem
com frequência nas redes sociais, esperando um like, esperando mais um seguidor. E facilmente essas pessoas se corrompem por causa da vaidade, né? Você perguntou se tem alguma coisa contra ou se convém um obreiro, uma obreira ser o seu canal, né? No YouTube, ser um tuber, né? Alguma coisa assim que ela perguntou. E eu vejo que não seja conveniente. Eu acho que para a gente que é da fé, as redes sociais e todos os outros meios de comunicação devem ser usados para evangelizar, para alcançar almas. E aquilo que você postar pessoal, que venha dar o seu testemunho, né? Seja no âmbito familiar, seja na evangelização, seja no sentido espiritual ou profissional. Quer dizer, quando a gente usa todos os meios que estão à nossa disposição para ganhar almas, servir a Deus, evangelizar, isso nos protege e ainda dar a outros a oportunidade de serem ajudados. Exatamente, faz com que outros possam ter dentro de si aquilo que ela tem, quando ela passa aquilo que vem de Deus, que é coisa que faz edificar, que faz ter um bom testemunho, que desperta a fé dos outros. Aí, o nosso tempo é muito importante, devemos usá-lo de forma devida. Então, se você está nas redes sociais, faça uso, não se exponha, não exponha a sua família, mas use o mesmo não para buscar seguidores, mas para alcançar pessoas, para seguirem, não a você, mas ao Senhor Jesus. Tem um vídeo que eu estava assistindo há alguns meses atrás e que hoje eu voltei a assisti-lo e eu gostaria que o telespectador, o internauta, prestasse muita atenção nesse vídeo, porque todos estamos sendo provados e muitos, infelizmente, estão sendo reprovados. A exemplo daqueles que começaram o CPO no início deste ano e que, infelizmente, não puderam concluir, foram reprovados. Veja o porquê e o que está por detrás das provas que Deus permite que a gente passe. É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório.
Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. O Javier foi aprovado nesse teste, né, onde também muitos têm sido provados e reprovados. Se você tem temor a Deus, se você respeita Deus, se você respeita os princípios que os seus pais lhe passaram, de uma educação, de honestidade, de sinceridade, você não vai tocar no que é dos outros, você não vai se corromper por uma promoção, você não vai se entregar a uma fantasia, uma tentação. Sabe, muitas pessoas desconhecem o porquê Deus permite a gente ser tentado. Deus permite a gente ser tentado para a gente mostrar ao tentador, que é o diabo e os seus demônios, quem é o nosso Senhor. Eles não conhecem o nosso íntimo, mas quando nós somos tentados e resistimos à tentação por temor e devoção e respeito ao nosso Deus e porque valorizamos a nossa salvação, nós provamos assim para os demônios que criam situações, usam pessoas e até problemas para nos tentar fazer blasfemar, duvidar, se prostituir, tocar no sagrado, sabe? Desistir da obra, julgar alguém, condenar. Nós mostramos nesta atitude quem realmente é o nosso Senhor. Exatamente, porque nessa hora o tentador, o acusador, fica diante de Deus na expectativa de que o adorador de Deus, o Filho de Deus, caia, tropece, está vendo? Ele blasfemou, ele desistiu, ele traiu, ele caiu no pecado. Quando há essa permanência, essa comunhão com Deus, esse fortalecimento de manter a nossa fidelidade com Deus, aí é como se fosse um tapa nesse inimigo, né? Pois sim. E para você que caiu e diz, olha, bispo, me sinto mal porque eu caí, eu fui reprovado. Mas, meu amigo, você não perdeu a fé, Deus lhe deu a fé, valorize esta fé, use esta fé para voltar, para se relacionar com Ele. Sim, por isso nós estamos aqui. Inclusive, nós estamos disponibilizando a central de atendimento 1 hora somente para as pessoas afastadas. Não importa quem você tenha sido, não importa o que você tenha feito. O que importa é que você está vivo. Você está vivo, você está aí nos assistindo. Coloca de lado o preconceito, o orgulho, ao invés de ficar buscando erros, sabe? Ou buscando algo para criticar. Por favor, olhe para você, olhe para dentro de você. Você pode ser ajudado agora. Inclusive, eu vou agora à nossa central de atendimento falar com o pastor Ailton, que está aí com a equipe de auxiliares, levitas e esposas do templo à sua inteira disposição, todos os dias, a partir das 22 horas. Você tem aí já nomes de pessoas que pediram e que querem realmente ajuda e vão ser resgatadas neste sábado. Amanhã já estarão conosco, Ailton? Sim, senhor bispo, nós temos aqui duas ligações e uma pergunta aqui pelo WhatsApp, né? A Eronice Oliveira, lá de Salvador, Bahia, ela está passando um problema com o filho, bispo. O filho dela tem problema de deficiência mental e ela está afastada já há 1 ano e está pedindo oração para que Deus possa mudar essa situação dela. 1 ano afastada, né? E Quer dizer, ela está alegando o problema do filho ao seu afastamento ou o quê? Sim, senhor. Não entrou em detalhes? Sim, senhor. Ela diz aqui que ela está fraca na fé. Fraca na fé. Ela enfraqueceu na fé por causa do problema do filho. E outra coisa, qual é o nome dela? Eronice. Euronice, ô Baiana, por favor, presta atenção, menina. O seu maior problema não é a saúde do filho.
é a sua vida espiritual. Você está mal, você está fraco espiritualmente, como você reconhece. Mas você não pode focar na solução do seu filho, você tem que buscar a sua salvação. Eu não sei se é bispo ou pastor Ari, aí em Salvador, Bispo é o bispo Ari, Bispo Ari. ele vai lhe resgatar. Você vai estar sábado amanhã, aí na vigília da Rocha, vai ser a 4ª vigília da Rocha, e eu tenho certeza que você vai ter oportunidade de ser edificada sobre a rocha que jamais lhe defraudará, jamais lhe decepcionará. Mas você tem que focar na sua principal necessidade, que é a sua vida espiritual, e não a saúde do filho, e não problema econômico ou problema familiar. Quem mais, o Ailton? A Maria, bispo, do Santo Santana, aqui de São Paulo, está afastada também e ela tem muitos problemas porque não tem força mais para voltar para a igreja. Ela está frustrada, é mãe solteira, se envolve com muitos homens casados e pessoas erradas na sua vida, né? Ela tem vários problemas de relacionamento e está se relacionando com muitos homens tem 6 anos nesse problema que ela está vivendo, bispo. Qual é o bairro que ela mora? É aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Não falo o bairro, mas bem, ouça, nós vamos resgatá-la. Você vai entrar em contato, você tem mais detalhes aí sobre a informação desta mulher que realmente precisa de ajuda e de ajuda urgente, porque você está colocando em risco a sua salvação e ainda a salvação, a vida de outras pessoas. Tem uma pergunta, você disse, Ailton? Sim, senhor bispo. É a pergunta do Evaristo de Cascavel, Paraná. Ele diz, boa noite. Gostaria de saber se é normal eu ter pesadelos mesmo depois de ter tido um encontro com Deus. Bem, o bispo Walter, ele continuou tendo pesadelos depois de batizado? Não, claro que não. Eu tinha pesadelos terríveis, graças a Deus, não. E o pastor Ailton também teve pesadelos depois de ter nascido de novo? Não, senhor bispo. E nem Tranquilo, eu. livre. E nem eu. Então, não é comum, meu amigo. Você pode sonhar, ter sonhos. Depois que eu nasci de novo, eu tive sonhos, até sonhos feios, mas não pesadelos. Eu sei o que é pesadelo porque eu já tive pesadelos antes de ser nascido de novo, de ser batizado com o Espírito Santo. Não é comum, não é normal uma pessoa batizada, nascida de novo, ter pesadelos. É normal, sim, a pessoa ter sonhos. Todos nós temos sonhos, isso sim é normal. E às vezes o sonho é feio, às vezes o sonho é bonito, às vezes o sonho é normal, às vezes o sonho foge um pouco do normal, mas nada de pesadelo, isso não. Por isso, seja o que for, não dê atenção. Me refiro aos pesadelos ou aos sonhos que você tenha tido. Mas foque realmente na sua busca e no novo nascimento. E repito, não é normal uma pessoa nascida de novo ter pesadelos. Sonhos, sim. Pesadelos, não. Bom, você vai acompanhar agora o caso verídico da senhora Clara, ela que foi evangelizada por 1 ano com o Folha Universal. Ela resistiu durante 1 ano, mas a outra obreira, hoje ela é obreira, né? A senhora Clara, mas a pessoa que Deus usou para evangelizá-la não desistiu durante 1 ano e fez uso devido do Folha Universal. Acompanhe. Através desse jornal, esse jornal aqui que muitas pessoas às vezes não valorizam, a gente entrega ele e as pessoas não sabem a mensagem que é aqui dentro. A cada jornal é uma alma. E eu sou fruto disso. Um obreiro levou 1 ano me evangelizando. Todos os domingos ele chegava após a reunião, o culto, e me entregava esse jornal e não falava nada. Obreiro Heitor, da 59 do Rio Grande do Sul. Ele chegava, entregava e só dizia, o jornal para a senhora, pode ler, dona Clara, a senhora vai entender alguma coisa. E ia embora. E eu fiquei 1 ano, às vezes jogava fora, às vezes achava um desperdício fazer um jornal desse. E hoje eu estou aqui como obreira, através dessa Folha Universal. Eu conheci o valor dessa folha. Essa folha aqui representa uma alma. Cada jornal desse é uma alma. E hoje, onde eu vou, eu dou esse jornal. Eu levo e faço aquele trabalho que aquele obreiro me ensinou. Porque se hoje eu estou na igreja, conheço Jesus, sou batizada e sou obreira, foi através da Folha Universal. A senhora Clara foi iluminada através do poder da palavra de Deus que não volta vazia. O Folha Universal contém a palavra do Altíssimo e apresenta não uma instituição, uma religião,
um guru, um homem, apresenta o Deus vivo, o autor e consumador da fé. Faça uso devido do Folha Universal. Use este jornal para evangelizar, porque este jornal tem uma mensagem, tem conteúdo para todas as classes, para todas as pessoas, tanto os que são da fé como os que não são da fé, independentemente do nível social, cultural. Nós temos aqui, por exemplo, atores da TV Record, como a Mônica Carvalho, a atriz que interpreta Tainit na microsérie Jezabel. Ela diz o seguinte, olha só, nosso trabalho é entrar na vida dos telespectadores ou do telespectador, todos os dias com o nosso personagem. É muito gratificante quando vemos o nosso trabalho retratado no jornal impresso, referindo-se aqui ela, no caso, ao Folha Universal, pois isso dá um gostinho de quero mais. Ah, meu amigo, e quando a gente lê a palavra de Deus, aí é que a gente quer mais e mais. Você vai acompanhar agora experiências de pessoas que participaram da vigília lá com o Bispo Walter. Em Guarulhos? Em Guarulhos, sábado passado, com o pastor Ailton. Aonde, pastor Ailton? Foi sábado passado que você realizou? Sim, senhor Bispo, na Avenida Santos Dumont, em Santo André. Em Santo André. Bem, você vai acompanhar agora um pouquinho da participação dos obreiros, dos membros que foram à vigília da rocha, a terceira vigília da rocha, e tocaram no altar. Falaram com a rocha. E a rocha falou com eles. Outros falaram com a rocha e saiu água da rocha. Você está duvidando? Preste atenção. Muito bem, estamos aqui com os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus em Uvaranas, no Paraná, para dizer que a pandemia não nos tirou do altar, porque somos a Universal. Me chamo Carlos, sou obreiro aqui de Aracaju, Sergipe, e nessa terceira vigília da rocha, a coisa que mais impactou foi no momento em que o bispo falou sobre o nosso sacrifício diário, para nos mantermos firmes sobre essa rocha, porque é importante esse sacrifício que nós fazemos diariamente para não desistirmos, para não sucumbirmos nessa caminhada, pois nós sabemos que é difícil, mas como ele mesmo disse, não é impossível. Por isso, estou alicerçado sobre a rocha e vou permanecer assim. Meu nome é Victoria, eu acabei de participar da terceira vigília da rocha, aqui em Ponta Grossa com o pastor Jorge, e eu quero compartilhar a minha experiência com vocês, onde Deus falou muito comigo que independente da gente já estar na igreja, né, já estar alicerçado na rocha, a importância da gente sempre estar se renovando e se mantendo firme cada vez mais apegado à rocha que é Jesus Cristo. Olá, Deus abençoe a todos, estamos aqui em Fazenda Rio Grande, Paraná. Para aqueles que são o sal da terra, se conservam a fé, o temor, a devoção ao Altíssimo. Estes não temem pandemia, ameaças, insultos, não temem perseguições, problemas. Esses vencem o mundo porque mantêm o foco na rocha, no altar, que é o Senhor Jesus. Se você está afastado, se durante a pandemia você se afastou, chegou a hora de você voltar. E se você diz, bispo, eu não tenho forças, nós estamos aqui, em número de 3, apresentando o programa, o pastor Ailton na central de atendimento, o bispo Walter aqui respondendo as perguntas, e nós aqui falando, nos dirigindo a você. Nós podemos e vamos lhe ajudar. Você pode ligar agora para a nossa central de atendimento, 3573-3535, 0 operadora 11. Você tem mais nomes aí, Ailton? Sim, senhor bispo, nós temos aqui 2 ligações e uma pergunta também feita pelo WhatsApp, né? A Graziele Portos, de Guaíba, Rio Grande do Sul, ela está com o pai internado com Covid, está entubado, ela pede oração por ele e nós já disponibilizamos bispo, o pastor Geraldo para estar fazendo um resgate até ela agora, né? Okay. E também a Ingrid, de Goiânia, ela pede oração pelo filho dela, que está também viciado, perturbado. Ela está afastada já há um ano depois dessa pandemia, bispo. Meu Deus.
E qual é a pergunta que você disse que tem aí? A pergunta é essa. É a pergunta da Ivana de Niterói, Rio de Janeiro. Olá, gostaria de saber o que a Bíblia quer dizer quando fala que os últimos serão os primeiros. Bem, o Senhor Jesus quis dizer várias coisas, mas o ensinamento básico e principal aí é que a sua posição na igreja ou na sociedade é indiferente diante de Deus. Se você é humilde para ouvir e obedecer, ainda que você seja o último da fila, Deus lhe coloca em primeiro lugar, Deus lhe honra, Deus lhe atende. Como também o Senhor Jesus quer ou quis nos ensinar que os últimos serão os primeiros em relação àqueles que, às vezes, não tiveram oportunidades, literalmente, não tiveram oportunidades nenhuma na vida, né? E quando conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e assume esta fé, ainda que para todo mundo, ou durante toda a sua vida, eles tenham estado em último lugar, Deus os honra em primeiro lugar. Em primeiro lugar no sentido não de louvores, a pessoa em si, mas que a sua vida vai glorificá-lo, vai honrá-lo, vai exaltá-lo com as suas superações, com as suas realizações, mas, sobretudo, com o mais importante. Nada glorifica mais a Deus do que você estar salvo. Você pode ter sido curado, liberto, abençoado, prosperado, mas se você não está salvo, você ainda continua em último lugar. Você não está em primeiro. Mas quando você prioriza o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, a salvação, a garantia da sua salvação, então o último se torna primeiro. Ainda que você não tenha ainda resolvido os seus problemas, todos eles, ou realizado os seus sonhos, você passa a assumir o primeiro lugar. São vários ensinamentos que a gente aprende com essa afirmação do Senhor Jesus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqueles que se acham, que se gabam e que se apoiam em posição, em conhecimento, em conquistas, acabam indo para o último lugar. E aqueles que priorizam a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua salvação, esses são honrados em primeiro lugar. Não esqueça também que o Senhor Jesus, ele se levantou para receber Estevão. Lembra? Estevão foi o primeiro a ser sacrificado, o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus. E ele viu o Senhor Jesus à direita de Deus Pai, se levantando para recebê-lo. Ele foi o último aqui na terra, no sentido que ele não foi nenhum dos apóstolos, né? Ele foi um seguidor do Senhor Jesus, que foi batizado com o Espírito Santo naquele dia, onde estavam os 120, e ele foi escolhido para servir à mesa, fazer parte da obra social, mas acabou sendo um grande evangelista, evangelizou uma cidade inteira, sozinho, e houve salvação. Aquele último foi honrado em primeiro. Jesus se levantou para recebê-lo. Observação, ele não tinha título, ele não tinha posição, ele não tinha tempo, ele era um jovem, mas Deus o honrou em primeiro lugar. Espero que você tenha entendido. Tem também uma pergunta para o bispo Walter responder, mas antes eu gostaria que você soubesse desta série que a Univer adquiriu e que vai lhe ajudar e muito neste novo lançamento sobre o que acontece antes da ira. O bispo Renato gravou um vídeo, eu gostaria que você acompanhasse. Legal esse novo lançamento do Univer, Antes da Ira, lançando hoje um documentário sobre uma descoberta recente feita na Galileia da época de Jesus, sobre o que deve acontecer antes do arrebatamento. Nessa época de final dos tempos, é muito pertinente este documentário que o Univer trouxe exclusivamente dos Estados Unidos para lançamento mundial neste 16 de outubro. Vale a pena você conferir, assistir com a sua família, porque você nunca mais vai olhar para o assunto do arrebatamento da mesma forma, e especialmente entender a parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus comentou.
Olá, bispo. Meu nome é Renato, eu sou casado, sou obreiro da Igreja Universal da cidade de São Miguel Arcanjo. E a minha pergunta é a seguinte: como eu posso fazer para desenvolver os dons do Espírito Santo? Renato, Deus abençoe você e também toda a sua família, fazendo de você a própria bênção. Bem, para a pessoa desenvolver os dons do Espírito Santo, primeiro tem que tê-lo, né, dentro de si. E, certamente, viver na prática da palavra de Deus. Por exemplo, quando se fala de fortaleza, o espírito de fortaleza, um momento de dificuldade que a pessoa enfrenta, um momento muito difícil para ela, que ela enfrenta situações dentro de casa, no trabalho, na rua, e que ela não vai poder usar a força física dela. Ela tem que usar a fortaleza do Espírito Santo. Ela vai estar desenvolvendo este dom do Espírito Santo. E na prática, no dia a dia, evangelizando, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, indo fazer uma visita no hospital, indo fazer uma visita de casa em casa, ela vai desenvolvendo dia após dia o dom do Espírito Santo, até mesmo como aconteceu com Pedro. Pedro, ele era um homem letrado, mas por receber o Espírito Santo, ele foi capaz de escrever livros, e isso veio através da sabedoria e do conhecimento do Espírito Santo na prática do dia a dia. É importante também, o Bispo Walter, acrescentar, salientar o seguinte, que a gente vai manifestar os dons do Espírito Santo ou desenvolvê-los de acordo com a necessidade. Então você vai vivenciar situações que vai exigir de você desenvolver aquele talento, quer dizer, agir a sua fé, a sua autoridade, a sua unção, como aqui já orientou o Bispo Walter. Bem, há uma pessoa por videochamada que é o do bloco de Itaquera, correto? Olá, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, Bispo. Fala com o Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Você fez o CPO? Está fazendo o CPO? Concluiu o CPO? Sim, senhor. Graças a Deus deu tudo certo. Iniciou aí no bloco de Itaquera, correto? Sim, senhor. Iniciei no bloco de Itaquera no final do ano passado, juntamente com o pastor Etevaldo. No final do ano passado. E agora, sim, senhor, próximo do final deste ano, você vai estar participando da formação, aqui da formatura. Você é um dos que foram aprovados? Sim, senhor, Bispo. Já fui buscar, inclusive, nosso crachá, nossa credencial hoje, para participar amanhã da nossa formatura. E quando você iniciou, Luiz, como foi essa experiência do CPO? Bispo, é algo inexplicável, porque eu já venho me preparando há muito tempo para esse momento. E quando eu digo me preparando, lutando contra mim mesmo para poder fazer a coisa perfeita, direita, sabe? E aí a gente vai aprendendo, quando a gente entra nas aulas, a gente vai aprendendo aquilo que a gente nem imaginava, mesmo acompanhando as reuniões, participando das vigílias, mas é algo muito mais intimista, então a gente acaba aprendendo aquilo que realmente é a obra de Deus. Você já está na igreja há quantos anos? Bispo, eu conheço a igreja desde 1997, mas eu fiquei 12 anos afastado. E já estou de volta há 7 anos. Agora não se afasta mais. Você se afastou a primeira vez por causa do quê? Eu era muito imaturo, Bispo. Só queria saber de bagunça e foi assim que eu vivi durante esses 12 anos. Não, Luiz. Ouça, você se afastou porque você não era batizado com o Espírito Santo. Perfeito, porque quando eu vim para Jesus eu tinha 14 anos. E eu já passei por coisas terríveis. E o que me fez permanecer foi justamente o batismo. Agora, não se afasta jamais. Batizado, agora é desenvolver a salvação e desenvolver essa unção que Deus lhe concedeu para ganhar almas, né? Sim, senhor. Quando você iniciou em Itaquera o CPO, eram muitos? Eram poucos? Eram quantos? Quantos finalizaram? Bispo, eu acredito que tinha umas 200 pessoas. Meu Deus! E dessas 200, quantas finalizaram? Eu senti falta pessoalmente de 5, porque ao longo do caminho a gente vai notando quem fica para trás. Eu senti falta de 5. Tá. Acredito que pode ter sido mais, viu, Bispo? Tá. Porque a peneira é grande. Pois sim. Bem, Luiz, fico muito feliz por você ter tido a sua experiência com Deus e ter se dedicado este ano de preparação para agora ser um colaborador. E amanhã estaremos juntos aqui na esplanada do Templo de Salomão e logo a seguir diante da rocha, onde você e eu fomos edificados para permanecermos para sempre. Você quer
fazer alguma consideração, dar alguma orientação, falar com o telespectador, o ouvinte que lhe acompanha e que talvez tenha começado e não concluído, ou que talvez nunca tenha se interessado em fazer a obra de Deus, achando que essa responsabilidade é só para pastor, para obreiros ou para outras pessoas e não para ela? Bispo, eu queria dizer para essas pessoas, especialmente para aqueles que começaram o CPO e não continuaram, por algum motivo, que eles renovem a sua fé, voltem a fazer o CPO, conversem com o seu pastor, com quem de direito, para poder se levantar espiritualmente, porque tudo na vida da gente é uma guerra. Eu costumo dizer para a minha equipe, que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que tudo na vida da gente é espiritual, tudo, seja para o bem ou para o mal. A escolha de que lado eu vou estar é minha. E hoje eu escolhi fazer a obra de Deus e desfazer a obra do mal. Então, eu oriento essas pessoas que procurem o seu pastor, o bispo, conversem para que eles sejam ajudados, porque essa obra está necessitando de pessoas dispostas a fazê-la. É isso aí. Mais do que nunca, estamos vivendo os últimos tempos e Deus requer servos, né? Filhos, servos. Porque muitos foram servos, mas não foram filhos e por isso não permaneceram. Mas quem é filho permanecerá para sempre. Luiz, foi um prazer. Senhor. É casado? Sim, senhor. Qual o nome da sua esposa? A Tereza. A Tereza. Ela fez o CPO também, não? Ela não fez ainda, bispo. Ok. Mas ela é minha discípula. Tá bem. Forte abraço para a Tereza e para toda a família. Está então a participação do Luiz, que concluiu o CPO, o curso preparatório para obreiros, na Igreja Universal e que amanhã estará sendo formado aqui no Templo de Salomão. Este evento dará início às 16h30 e às 18 horas iniciaremos a 4ª vigília da Rocha, onde você e eu iremos aprender muita coisa e o mais importante, seremos fortalecidos pelo Espírito Santo. E você que ainda não foi batizado, terá a oportunidade de buscar e ser batizado. Agora, eu quero que você pare tudo, aumente o volume e aprenda com a senhora Leide, ela que viveu de aparências por muito tempo. O caso verídico dela é impactante. Preste muita atenção. Meu nome é Leide Alves Santana, sou obreira há 20 anos do Bloco de Santos. Eu cheguei na igreja muito doente. Com dores no meu corpo, uma enxaqueca muito forte, não conseguia dormir à noite. Aí esse processo, fui fazendo o trabalho de libertação, fui me libertando, me libertei de todas as doenças, das enfermidades, dos demônios que estavam no meu corpo. Em menos de um ano, eu já fui levantada obreira. Fui dedicada, evangelizava, cuidava das coisas de Deus, era um prazer. Aí fui começando os problemas. Eu já não tinha mais amor pelas coisas da obra, não tinha amor pela obra. Aí já foi tendo briga na minha casa, confusão. Meu casamento já estava destruído, para não falar outra coisa, estava destruído. Nós vivíamos em casa, mas era como 2 irmãos. A gente não se falava. Quando ele estava trabalhando, era tudo bom, mas ele chegava dentro de casa, eu me transformava. Eu não aguentava olhar para a cara dele. Minha vontade era de esganar ele se eu tivesse força para esganar. Eu ia à igreja, fazia obra relaxada, para dizer que falar, não fazia relaxada, porque eu não tinha prazer nenhum. Quando falava pegar as bandejas para servir, eu não pegava, porque eu tinha medo de manifestar lá na frente, porque eu sabia que eu tinha problema. Mas aquele problema só estava comigo. Eu não falava para o pastor, não falava para ninguém. Aí cheguei até o pastor, eu entreguei meu uniforme para ele. Aí que ficou pior, comecei a ficar doente, as brigas continuou. Chegou um ponto do meu esposo falar que tinha arrumado uma casa e ir embora. Aí pronto, meu chão caiu. Aí foi quando eu parei, falei, não, meu Deus, tem algo errado, isso tem que mudar. Aí fiz um voto com Deus. Se o Senhor me mudar, meu Deus, a partir de hoje eu faço um voto com o Senhor. Nunca mais eu vou deixar a obra do Senhor. Nunca mais. Eu mudei Deus me transformou. Fui batizada com o Espírito Santo novamente, fui renovada, fui avivada. Tudo que eu tinha deixado para trás, Deus colocou tudo nas minhas mãos. A ficha caiu. E até mesmo quando eu estava no banco, que ainda não tinha levantado obreira,
aquilo me incomodava, ver os obreiros lá na frente do uniforme trabalhando, vinha na minha cabeça assim, tá vendo o que você está fazendo? O seu lugar não é aqui nesse banco, o seu lugar é lá na frente com os obreiros. Hoje eu sou outra pessoa, nasci de novo, me batizei, me lancei, entreguei a minha vida de corpo, alma e espírito para Deus. Hoje é um prazer fazer a obra, é um prazer de servir o Senhor Jesus. E eu falo mesmo, dali eu não saio dali, ninguém me tira, só saio dali quando Deus me chamar. Posso vir a bordoada que for, a tempestade que for, mas eu falo sempre para o diabo, não adianta, diabo. Na minha vida mais você não vai ter liberdade de tocar. Porque a minha vida não está no altar de você, está no altar de Deus. É um prazer levantar 5 horas da manhã, dia de domingo, se arrumar, ir para a igreja, servir o Senhor logo de manhã, 7 horas da manhã. Para mim é um prazer. Esse uniforme aqui meu é uma honra, é uma farda que eu amo tanto, tanto. E eu não deixo essa farda aqui por nada. Hoje eu não vivo da aparência. Hoje a minha aparência é com Deus. Esse é o meu maior prazer. Sabendo que quando eu coloco meu pé ali naquele salão, é um prazer imenso de estar ali servindo o Senhor Jesus. É um prazer. Repare que o fato da pessoa ter sido liberta, curado, abençoado financeiramente, familiarmente, ter realizado um sonho de se casar ou resolver um problema conjugal, isso não quer dizer que a pessoa tenha sido batizada com o Espírito Santo. Ao caso verídico da senhora Leide, prova isso. Ela se afastou e ela fez tudo aquilo, infelizmente, devido à ausência do batismo com o Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja, mas afastada de Deus. Meu amigo, o batismo com o Espírito Santo é o que garante a nossa transformação e a nossa salvação. Se você ainda não foi batizado, priorize o batismo com o Espírito Santo. Domingo agora nós vamos ter, no segundo encontro com a paz, o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, vamos ter a Santa Ceia. Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia? Volte, participe. E você que nunca participou da Santa Ceia, aí está uma razão pela qual você não tem paz. O príncipe da paz é Jesus. Ter paz não é ausência de problemas ou de pessoas ou de coisas. O fato de você não ter paz é um sinal de que você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem paz. A paz é uma pessoa. E que pessoa? A pessoa do Espírito Santo em você, em mim. Por isso Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. A paz que Deus nos dá é permanente. É o Espírito dele em nós. Na oportunidade, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, neste domingo, nós vamos dar início ao estudo do livro do Apocalipse. Você é o nosso convidado, todo especial. Invista no seu relacionamento com Deus, invista na sua fé e você vai desenvolver e crescer e se fortalecer de dentro para fora. Mas agora, eu quero que você preste muita atenção. Nunca houve, nem haverá alguém que professe a fé genuína e tem uma vida de facilidades. Como é que é? É isso mesmo. Eu não conheci, não conheço e não vou conhecer ninguém que tenha assumido, professado uma fé genuína e que tenha uma vida de facilidades. Não há facilidade. Contudo, o segredo para vencermos as dificuldades está na forma como as enfrentamos. Se tivermos bom ânimo, como eu falei no início da semana, lembra? A fé inteligente, a fé definida, a fé obediente, a fé sacrificial, a fé revoltosa contra tudo aquilo que tenta nos separar de Deus e uma fé humilde para obedecer a Deus em tudo, então seremos fortalecidos, encorajados a crer que nenhuma aflição poderá nos destruir. Veja se não é verdade. Se você tem a sua Bíblia, abra aí, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quer dizer, do sacrifício. O amor aqui é entrega, da fidelidade. Quem nos separará da fidelidade de Jesus Cristo? Do sacrifício que Jesus fez por nós? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo?
ou a espada. Tá vendo só? Não há facilidades. Tá vendo só? É impossível você professar uma fé genuína e ter facilidades. Diz mais, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos repultados, tá vendo só? Ou rejeitados, insultados, como ovelhas para o matadouro. Quer dizer, somos designados ao sacrifício. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você ama a Deus? Você ama a Deus realmente? Você é fiel a Ele? Amar a Deus é ser fiel a Ele. Você tem uma aliança com Deus? Então, meu amigo, neste domingo, ao participar da Santa Ceia, sabe, ao buscar o Espírito Santo, já amanhã, na vigília da rocha, na formação dos CPOs a colaboradores, que você tenha uma experiência, que você seja renovado, que você entregue o que você ainda não entregou. Esta é a palavra. Para que Deus então faça você forte, a exemplo do que falávamos há minutos atrás, porque não há facilidade. E não esqueça, o nosso galardão é grande demais para colocarmos em risco por picuinhas e pessoas que não têm o que falar e muito menos acrescentar às nossas vidas. São inimigos da cruz de Cristo. O que nós temos que fazer é guardar a nossa fé e orar por eles. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Você que tem aí o seu copo com água preparado, por favor, se possível, feche os seus olhos. O pastor Ailton lá na central também vai nos ajudar nesta oração. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua presença para pedir em favor das pessoas que estão desmotivadas, estão cansadas, tristes e até planejando jogar tudo para o alto e fugir, porque estavam esperando facilidades. Mas diante do que ouviram, a Tua palavra, diante de tudo que foi exibido neste programa, ó meu Pai, o Senhor sacudiu este obreiro, este colaborador, este evangelista, este jovem, este membro, este cristão sincero, como também esta pessoa que anda no erro, no pecado, mas pediu uma chance, pediu uma luz, uma direção. E através de tudo que foi falado e exibido neste programa, ele entendeu que o seu lugar é no teu altar, que o seu lugar é a rocha, que ele deve ir para falar e beber da água que só o Senhor pode nos dar, a água que sacia a sede do nosso espírito, da nossa alma. Ó Espírito Santo, use esta água, remova o medo, a acomodação, o orgulho, remova tudo aquilo que fez com que este ex-obreiro, este ex-funcionário da igreja, esse meu Deus, membro, evangelista, que por alguma razão ou sem razão se afastou, está frio, volte à prática da fé, volte e que neste domingo participe da Santa Ceia e renove a sua aliança. E quem nunca fez uma aliança contigo, faça neste domingo ou já neste sábado, na vigília da rocha, pois declaramos esta água consagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Seja resgatado aí agora. Ó, meu Deus, esteja onde for, esteja esta pessoa em casa, no hospital, no carro, no presídio, não importa o lugar. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre os teus servos. Nós vivemos tempos difíceis, onde as pessoas querem sempre estar em primeiro lugar,
quando o Senhor honra os últimos, os que confiam, os que obedecem, os que dependem, os que sacrificam a sua própria vontade para fazer a tua. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre nós, teus servos, que temos sido insultados, tentados, ameaçados, injustiçados, odiados pelo mundo e pelos filhos do mal, que tentam de alguma forma sujar o nosso coração, os nossos olhos. Vem, Senhor Espírito Santo, eu te peço, por favor, vem e envolva a todos que agora entregam a sua vida e fazem agora um pacto de te servir, de te seguir, de te obedecer. Usa-nos, ó Deus, como nunca antes. Que o Senhor nos use muito mais agora nesses últimos tempos do que quando no início, quando o Senhor nos chamou. Sim, gaste a minha vida, gaste a vida do pastor Ailton, do bispo Walter, de todos nós, teus servos aqui do Templo de Salomão e da Igreja Universal, no Brasil e no mundo, pois entregamos a nossa vida a Ti. Que amanhã, na formação de todos os CPOs, a colaboradores, haja, meu Deus, o derramamento, o avivamento, o direcionamento que só o Senhor pode nos proporcionar, Espírito Santo. O direcionamento segundo a vontade do Pai, pois queremos fazer a Tua vontade e não a nossa. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Bem, diante de tudo que foi falado, só me resta agradecer ao bispo Walter, como também ao pastor Ailton aí na central de atendimento, que segue à sua inteira disposição. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Nos veremos amanhã aqui no Templo de Salomão ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.